Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Sarai foi estéril, não tinha filhos, e tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló filha de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Capítulo 12, versículo 1. Ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Tome seu assento. Uma alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Minha gratidão, pastor João, nosso pastor, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Aos nossos amigos que estão aí conosco, Tailon e Micael. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas os dois têm cara da demodernidade. Tem a cara da demodernidade. Parece? Glória a Deus. Meus irmãos, refletir sobre o chamado e sobre o ministério que Deus delega a Abrão é muito singular, principalmente pelas lições que nós temos, não somente no contexto do ministério, mas também no contexto justamente da formação familiar. Talvez um dos centros, um dos objetivos centrais que nós possamos identificar, principalmente na transição do capítulo 11 para o capítulo 12 de Gênesis, é justamente essas marcas do contexto familiar que nasce à luz da vida de Abrão e do seu ministério. O versículo de número 1 do capítulo 12 começa nos dizendo que Deus disse a Abrão. E a mensagem que Deus transmite a Abrão é uma mensagem que está lhe delegando um chamado. Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o local ou para a terra que eu irei te mostrar. E a Bíblia é muito enfática em nos dizer que quando Abrão recebe esse chamado, Abrão tinha a idade de 75 anos. Se nos colocarmos dentro do contexto dessa história da chamada de Abrão, a gente é confrontado, porque se imagina, para um homem de 75 anos, a voz de Deus interrompe toda a realidade da sua vida e promove uma mudança muito drástica em todo o seu contexto e diz: sai da casa dos seus pais, sai da tua terra, sai do meio da tua família. O interessante é que ele não tem conhecimento de onde iria, como seria todo o processo dessa mudança de caminho que Deus está fazendo. A única garantia que ele tinha era da voz que Deus estava trazendo no seu interior. As mudanças da realidade no contexto de alguém que vive a realidade da sua juventude é normal. Existem mudanças de trabalho, mudanças de ambiente, mudanças de toda a realidade do seu contexto de vida. Mas para um homem de 75 anos, Deus está justamente chamando Abrão a confiar na sua palavra. E é a partir dessa confiança que Deus está trazendo toda a realidade do contexto da vida de Abrão. Então, na realidade,
de todo o contexto desse chamado que Deus faz para Abraão, a singularidade aqui é um chamado à confiança. E eu quero falar justamente com vocês hoje sobre esse chamado, sobre a glória de Deus e sobre a bênção familiar que o capítulo 12 lança a luz a todas essas realidades. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, uma leitura detalhada, nós vamos observar que todo o contexto da narrativa bíblica está girando em torno das nações, da formação, do desenvolvimento. Mas quando nós chegamos no contexto do capítulo 12 ao capítulo 50, o que nós temos com grande ênfase como relato do texto bíblico é sobre a imagem do homem e sobre a imagem da sua família. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma narrativa sobre as nações. No capítulo 12 ao capítulo de número 50 de Gênesis, há uma mudança totalmente enfática em demonstrar a imagem do homem e da sua família. E quando se inicia esse início desses relatos, a Bíblia nos diz que quando existem essas marcas da existência de um propósito de Deus para a família de Abraão, o que começa marcando esse novo estágio é a voz de Deus dizendo, a Bíblia nos diz, versículo 1, e Deus disse. Isso é muito interessante, porque a mesma expressão que foram usadas nos primeiros capítulos de Gênesis, para que todo o cosmos viesse à existência, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja divisão, a expansão das águas e da terra. É essa mesma expressão que Deus está utilizando para começar a demonstrar o seu propósito, do seu chamado para Abraão, e principalmente para demonstrar o seu propósito familiar no contexto da realidade da vida de Abraão. Deus tem um propósito muito específico com a família. Deus tem um propósito muito singular com essa verdade da existência, desse contexto do nosso lar, da nossa família. Precisamos ser muito zelosos ao enxergarmos a realidade do nosso lar e entender que o peso da nossa família equivale-se junto à responsabilidade do nosso chamado. Nós muitas vezes nos atentamos simplesmente para o chamado que nasce na realidade da vida de Abraão, e muitas vezes nos esquecemos de nos atentar para a realidade familiar que Deus está fazendo florescer na realidade da vida de Abraão. E um olhar atento para essa demonstração da bênção familiar nos faz entender que todo o chamado de Abraão gira em torno desse contexto da família. Se não conseguimos lidar ou desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vocação, em um equilíbrio com que a nossa família também reflita a glória de Deus, nós estamos caminhando em retrocesso àquilo que Deus tem como propósito para o homem. As primeiras verdades do versículo 1 direcionam-nos a entender algo muito necessário da vida de Abraão. Versículo de número 1, Deus não aparece para Abraão lhe fazendo promessas. O seu chamado não se equivale a Deus prometer ou mostrar o resultado do seu chamado. A voz de Deus que nasce no capítulo de número 12, demonstrando esse propósito da família, é Deus mostrando a singularidade do lar, da realidade de Abraão. Versículo 1, Deus diz para ele sair do meio da sua família, da casa de seu pai, da sua terra. Isso tem um porquê. Josué capítulo de número 24, versículo de número 2, nos diz que a família de Abraão
ou a realidade do lar de Abraão, era um contexto da idolatria. Eles eram construtores de imagens para os deuses pagãos, no qual todo o povo devotava a sua adoração. Então, Deus está trazendo justamente esse propósito para o contexto da realidade de Abraão, mostrando que no ambiente familiar, a responsabilidade deve ser em cultivar um ambiente que reflita a glória de Deus. E a construção desse ambiente que reflete a glória de Deus, muitas vezes é construído nos contextos de confronto à nossa realidade. Preservar a glória de Deus dentro da nossa família não é uma missão muito fácil. É por isso que Deus começa a trabalhar na realidade da vida de Abraão, mostrando justamente a singularidade, a necessidade do cultivo familiar. Porque quando olhamos para o contexto da nossa família, o que nós estamos enxergando ali não são simplesmente pessoas do nosso convívio, mas o que nós estamos enxergando é o propósito de Deus para o mundo. E antes de lidarmos, ou antes de enxergarmos o nosso ministério, ou a vocação que Deus nos dá, nós precisamos enxergar o propósito de Deus para nós. Tem muita gente que perde essa realidade da sua vida. Existem duas responsabilidades principais do homem com Deus, que são expressas no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis. Primeiro, Deus quer que o culto a Ele seja uma realidade. E segundo, Deus quer que a nossa família também seja alcançada por essa realidade. Então o ministério de Abraão começa a se desenvolver nessa perspectiva familiar. Então, quando a Bíblia começa a expandir o propósito da sua narrativa a partir do capítulo 12 até o último capítulo do livro de Gênesis, nós vamos observar essas menções acerca da família. E tudo que é expresso do capítulo 12 ao capítulo 50 vão trazendo e demonstrando essa realidade. Se eu perguntar para os irmãos, os principais personagens de Gênesis, os irmãos vão se lembrar de Abraão, de Jacó e de José. E quando nós olhamos para a vida de todos esses personagens, nós vamos observar o contexto familiar na vida de Jacó, também de Abraão, que nós estamos falando nessa noite, e no contexto da vida de José. Desde o nascimento de Jacó com Esaú, a Bíblia relata essa perspectiva familiar. No contexto da vida de José, nós vemos um homem que é ferido, que é vendido pelos irmãos. E quando os irmãos estão diante dele, a sua atitude com aqueles que são parte da sua família não é uma atitude negacionista de se distanciar daqueles que me feriram, mas é de lhes aproximar. A importância da família nasce nisso. Enxergar ali as feridas que possam florescer no lar e entender que ali está o propósito de Deus. E lidar com os propósitos de Deus para a nossa vida equivale-se a muitas renúncias. Renunciar o eu das atitudes. Renunciar aquilo que muitas vezes quer nos levar a tomar certas decisões que são contrárias à realidade necessária. Então a voz de Deus nasce no ambiente do coração de Abraão, mostrando o propósito e a responsabilidade de lidar com a família e com a sua vocação. E isso é muito interessante porque
Isso se torna um marco em todo o contexto da narrativa bíblica. Em muitas outras passagens nós vamos observar como Deus se demonstra ou relata a sua imagem como Deus de Abraão, como Deus de Abraão. E tudo isso começa a se formar e nos fazendo trazer luz nesse contexto, desse propósito da família. Gênesis 26, versículo de número 24. Deus fala com Isaac, filho de Abraão, e diz assim: eu sou Deus de Abraão, o seu pai. Aí ele conclui: não temas, porque eu estou contigo. Olha como Deus utiliza a imagem familiar para demonstrar a presença dele na realidade da vida de Isaac. E ele diz: eu sou o Deus de teu pai. O que Deus está fazendo aqui? É trazendo a memória de Isaac para o contexto da realidade da sua vida. Quando Deus diz para ele: eu sou Deus do teu pai Abraão, Deus está trazendo a lembrança de Isaac dos momentos que viveu o ambiente do culto a Deus, o ambiente do cultivo, a adoração a Deus dentro do seu lar. Quando Deus está falando para Isaac: eu sou Deus de teu pai Abraão, não temas porque eu estou contigo. Possivelmente a imagem de Gênesis 22 nasce no coração de Isaac, de quando ele é levado para ser sacrificado e Deus aparece como provedor daquela ocasião. Então, quando nos zelamos ou somos zelosos em construir o cultivo da comunhão com Deus dentro da nossa família, esse cultivo alcança todo o ambiente, e essas marcas que são expressas dentro do nosso lar, da necessidade do verdadeiro culto a Deus, não se limita ao momento do presente, mas tudo isso se estende no contexto de toda a nossa realidade. Eu sei que eu falo para muitos pais, para muitos avós, e um princípio que nós aprendemos com todo esse relato de Gênesis 12 sobre a vida de Abraão, sobre o seu ministério, é que toda a instrução que é nascida dentro do nosso lar são decisivas para a formação daqueles que estão dentro dele, para aqueles que fazem parte dele. Um lar que é marcado pela adoração e é expresso pela fé, também marcará o coração de todos aqueles que estão presentes dentro desse lar. O lar é justamente construído em um reflexo de uma comunidade. O lar é a verdadeira expressão da família. E isso se torna ainda mais lindo que quando nós olhamos para todo o contexto do Novo Testamento, nós observamos que a igreja é representada como a família de Deus. E você sabe como que isso aplica dentro do nosso contexto, do nosso lar com a nossa família? É que muitas vezes seremos nós aqueles que carregarão a palavra da esperança lá dentro, a responsabilidade de trazer novamente a fé, a restauração, a mudança da circunstância, mesmo num tempo de escassez, mesmo em um tempo improvável. Deus fala com Abraão: sai. E é Abraão que comunica para a sua família o propósito que Deus havia comunicado no seu coração. Entende essa responsabilidade? Abraão, como líder daquela família, tem a responsabilidade de lhes direcionar ao propósito de Deus. Aleluia. Imagine Abraão chegando diante da sua esposa e dizendo: olha, Deus está mandando a gente sair aqui da nossa terra. Tá, mas para onde que a gente vai? Eu não sei, mas ele disse que está saindo.
Isso é muito confrontante. Entender que a caminhada muitas vezes vai justamente no confronto a todas as nossas expectativas. Porque se Abraão pertencia em uma terra junto com sua esposa, imagina quantos projetos. E quando a voz de Deus nasce no interior do coração de Abraão, não é para muitas vezes confirmar as expectativas, mas é para trazer um confronto e mudar todas as expectativas. Deus faz muito isso, em mudar as nossas expectativas nos nossos ambientes. E quando nós olhamos para essas mudanças, muitas vezes nós não conseguimos enxergar os porquês, mas nós conseguimos olhar a motivação, que é a voz de Deus. Então, como Abraão, responsável em ouvir a palavra de Deus em seu coração, ele não faz simplesmente que essa palavra se limite ao seu coração, ele faz com que essa palavra também nasça no coração da sua esposa. O porta-voz de Deus dentro do lar. Isso é muito belo, isso é muito interessante. Então Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, para o local que eu vou te mostrar. E aí Deus termina e conclui o porquê dessas mudanças. Versículo de número 2, Deus diz: eu fartiei de ti uma grande nação, eu abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a representação dessa imagem que Deus está demonstrando na realidade da família de Abraão, Deus também começa a expandir isso dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está fazendo e demonstrando? Deus está demonstrando grandeza. Todas as marcas de promessa que Deus está falando para Abraão não se limita a ele somente. Observe tudo isso. E Deus está dizendo que dentro daquele contexto que está nascendo da incerteza, Deus está prometendo uma bênção expansiva. Glória a Deus. Quando nós nos prontificamos a viver a nossa vida guiados pela fé, fundamentados nesse princípio, Deus está expandindo toda a realidade da nossa vida. Mas nessa expansão, Deus está nos mostrando que nenhum crescimento é crescimento quando se limita somente a nós. Mas o verdadeiro crescimento é um crescimento comunitário. É um crescimento comunitário. Então, Deus está trazendo essa instrução para Abraão. E Abraão, ele vai exercer a prática da fé. Quando ele não sabe os porquês, os comos, todo esse caminho, então ele exerce a prática da obediência. E isso é uma verdadeira expressão da verdadeira fé. A fé é representada pela obediência. Porque muitas vezes confiar, ou muitas vezes ter nosso coração preso a todos os princípios que Deus nos dá, é um princípio de fé. Porque falar para alguém que muitas vezes no contexto da sua vida está sendo marcado pela doença, pela enfermidade, ou para uma família que está sendo marcada por um contexto de necessidade financeira, ou para uma família
família que é marcada por os problemas, dos vícios, de toda uma escassez, e ser encontrada com uma palavra que diz que Deus é provedor, que Deus é restaurador, exerce justamente essa prática da fé, mas principalmente da obediência, de em todo esse contexto as atitudes serem para a glória de Deus. E você sabe por que existe a necessidade desse equilíbrio entre fé e obediência? E justamente essa imagem da fé ou da obediência é construída nas narrativas, na narrativa de Gênesis 12. É porque ela nasce dentro do lar. Imagine todo um contexto de problema dentro de uma família. E quando a resposta a esses problemas são expressões de incredulidade, são expressões de palavras negativas, além da ausência terrena, ou além da necessidade terrena, também se demonstra uma ausência da presença de Deus. E a Bíblia nos garante que é melhor viver com a presença de Deus e com as ausências terrenas. Mateus escreveu: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Então, trazer a expressão do reino de Deus para dentro do nosso lar nos ajuda a caminhar para todo o contexto que é contrário àquilo que estamos caminhando. Eu posso perguntar para você as suas expectativas, os seus projetos, e eu posso trazer junto a isso e te pedir para olhar para dentro da realidade da sua família. E talvez seu coração pode ser acometido pelo pensamento da fraqueza e da desesperança. Mas à luz dessa palavra, nós temos o consolo de Deus em demonstrar que não são as ausências dos ambientes que vão definir aonde chegaremos ou o que viveremos, mas são aonde o nosso coração está sendo cativo diante da sua voz. Então o que Deus está dizendo é que nesse contexto de toda dificuldade, de toda diversidade que você possa viver dentro da sua família, que a presença de Deus seja sempre uma realidade lá dentro, que você nunca perca essa expressão da verdadeira devoção a Deus. E quando você olhar para a sua realidade e pensar que os obstáculos são maiores do que a sua fé, exerça simplesmente a obediência, porque isso é uma demonstração que você está caminhando em fé, e a fé te ajuda a desbravar os horizontes, te ajuda a viver novos tempos. O olhar de obediência nos faz romper todas as montanhas, todos os obstáculos. Por quê? Porque uma obediência, uma vida em obediência, é uma expressão de um caminhar verdadeiro com Deus. Somente alguém que caminha com Deus pode ter seu coração preenchido pela esperança da eternidade. Deus traz esperança para a sua família nessa noite. Enquanto você abre o seu coração para adorar a Deus no seu culto de obediência, Deus está trazendo esperança, Deus está trazendo a cura, Deus está trazendo a restauração. Deus está provendo, Deus está trabalhando nos corações do crente. Deus conhece as suas necessidades. Deus conhece as suas orações. Aqueles que se prontificam a ouvir a voz de Deus são capazes de romper as desesperanças dentro do seu lar.
fazer com que sua família seja encontrada com o propósito de Deus. Deus nos ensina essa realidade. Glória a Deus. Sua cabeça comigo. Senhor, nós estamos na sua presença. Nós estamos caminhando em confiança a Ti, em obediência a Ti. Quantas famílias representadas, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os obstáculos, o Senhor conhece os pensamentos. Confiar em novos caminhos, a confiar em Ti, e entender que as nossas expectativas podem ser frustradas nesse caminhar, mas que o Senhor é aquele que nos revigora. Em um minuto, olhe a Deus, ouça a voz de Deus falando no seu interior. Deus trazendo esperança para a sua família. Ouça Deus trazendo esperança para dentro do seu lar. Deus te chamando a confiar nele, a tirar suas expectativas humanas e trazer o seu coração a estar preso, a estar cativo em seu altar.
expressão de devoção a Deus. No contexto de Ana, um episódio marcado é a sua oração, em que ela rasga o seu coração e pede a Deus por um filho. E assim nasce o milagre, a cura familiar, na nossa devoção, no cultivo da nossa adoração. Isso é ter fé, é a expressão da obediência. Muitas foram as evidências da vida de Abraão, quando ele caminha direcionado por essa promessa de Deus, por essa voz de Deus. A Bíblia nos diz que em seu caminho, Abraão sempre edificava altares a Deus. O altar era uma expressão da sua caminhada, o altar era uma expressão da sua fé. O que Deus está nos dizendo é que nessas certezas dos caminhos, nós não poderemos ou não podemos deixar de produzir evidências que expressam a sua glória. O que é isso? É Deus dizendo que muitas vezes, quando necessitarmos de uma provisão dentro do nosso lar, quando necessitarmos de uma bênção muito específica, Ele nos usará para representar e apresentar com que pessoas sejam alcançadas por elas. Deus disse a Abraão: todas as famílias serão benditas, serão abençoadas através de ti. Quando Abraão ouve aquilo, a realidade da sua família, da sua esposa, era alguém estéril. Quando Deus vai mostrar a grandeza que tem para fazer na vida de Abraão, Deus mostra outras pessoas, porque nós somos a família de Deus, e a família de Deus deve ter isso em seu coração. Senhor, nos ajude a caminhar em expressão exata da sua glória dentro da nossa família. Nos ajude, Pai, a caminhar expressando diariamente a sua presença, e que a nossa obediência seja sempre a representação da nossa fé, da nossa confiança. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga cura, que o Senhor restaure, e que sua glória seja sempre a realidade do nosso lar, em nome de Jesus. Amém.